Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ela.com você. Vamos gravar esse vídeo hoje sobre ciúme e possessão 2. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a família. Nós falamos antes do cônjuge, como você tenta controlar a vida do seu cônjuge, ou de uma amiga, de um amigo, né, de pessoas queridas. Agora vamos falar sobre a família, sobre família. Como é que você é com a família do seu cônjuge? Você é ciumenta? Você é possessiva? Você tem muito ciúme da mãe, do pai, da família em si? Você já entendeu qual é o seu lugar dentro do coraçãozinho dele? Entendeu ou não? Bem, olha só, tem uma notícia para você. A partir do momento que você entende como é que isso funciona, como é que essa troca deles dentro da família acontece, fica mais fácil para você controlar o seu ciúme, correto? Se vocês todo fim de semana têm um lugar para ir, mas acabam indo parar na casa da sogra, eu tenho um bom conselho para você. Veja como você pode estar fazendo com que esse calendário de fim de semana seja alternado. Não grite, não brigue, não xingue. Tenha sugestões, faça sugestionamentos. O sugestionamento, ele vai surgir a partir do momento que você entender que o cônjuge precisa ver a família, precisa estar com a família, né? Que ele gosta da presença da família. Então você começa a sugerir passeios, começa a sugerir movimentos diferentes da rotina de um na casa do outro, né? Ou seja, se durante a semana surgir uma oportunidade de ir na casa, né, dos sogros, da família, que você possa estar lá, para evitar que no fim de semana você esteja lá, você aproveita esse momento. Você liga, marca, vê. Porque no fim de semana vocês já terão tido esse momento de conversar e de se ver, e no fim de semana vocês estarão livres. Durante a semana esse momento já aconteceu. Então é uma dica legal que às vezes a gente está tão corrida e não percebe, né? E aí causa aquele ciúme louco, aquele ciúme doentio, porque você não me dá importância, porque você liga mais para sua família, porque tudo que acontece na nossa casa você tem que dividir com a sua família. Então eu acho legal assim, ó, senta, conversa, expõe o que você está pensando. Se você não consegue falar, experimenta, tentar escrever um roteirozinho à mão mesmo, para chegar e falar, olha, esses pontos aqui nós precisamos conversar, porque está tendo divergência de entendimento em relação a isso e aquilo. E eu gostaria de estar vendo com você o que a gente pode fazer em relação a isso. No caso, a gente já foi na casa da sua família essa semana, queria saber se fim de semana a gente pode estar fazendo isso, tal programa. Porque você já vai estar adiantando a sua vontade, a sua intenção, né? Porque no outro vídeo a gente estava falando sobre ciúme e possessão. Tem esposa achando que o marido fazer reunião de família ou com os amigos em casa, na própria casa dele, ela deixou de ser ciumenta. Ela quer o marido ali, debaixo do teto dela, debaixo da condição de regra dela. E na cabeça dela, ilusionista ela é, né? Tá iludida, né? Ela tá achando que ela tá melhorando. Não, você não tá melhorando, né? Seu esposo tem o direito de sair uma vez por semana, se esse for o acordo que vocês fizeram. Ó, eu sempre saio com os amigos, uma vez por semana a gente se reúne para o futebol, para fazer uma festa, para conversar. Cada um tem o seu ciclo. Tem casal que não vai aderir a esse tipo de situação, não. A gente casou, ou a gente sai em casais, ou a gente sai nós dois. Mas tem casal que já vai fazer esse acordo, que isso já vinha de antes, né, do marido jogar futebol, da esposa sair com as amigas do trabalho, e quando se casa há esse choque. Então como é que você controla esse ciúme? Da família, dos amigos, a saidinha. Normalmente, né, o pessoal na sexta-feira tem o happy hour, né, todo mundo pode dar uma saidinha, e aí o outro fica esperando em casa. Então esses acertos têm que ser feitos, sabe quando? Antes do casamento. Antes do casamento. Para que depois não venha ser... Ah, você já sabia que eu fazia. Eu sabia, mas eu não morava com você. Agora eu tô morando com você. Então são situações que você tem que ir trabalhando. Se acaba isso acontecendo depois do casamento e você não conseguiu inverter ou reverter, ou então simplesmente conversar e falar como que você gostaria que fosse, vocês vão entrar em choque, né? Tanto na questão de ir para a casa dos pais dele, na casa dos pais dela. A mesma coisa quando chega Natal e Ano Novo.
Vai para onde? Vai para aqui, vai para ali, mas eu quero com a minha mãe, mas eu quero no meu pai. E assim sucessivamente. Então, tudo isso é combinado, evita que o ciúme de um estar na casa do outro, ou de viver enfurnado o tempo todo junto, venha a trazer uma crise grande de ciúmes na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento. Porque tem casamento estragando-se, perdendo-se aí por causa de comportamento errado. E é muitos casamentos. Por causa de família, por causa de parente, primo, amigo, pai, mãe, tudo por uma questão de não se conversar, de não se combinar. Então, o que eu vejo é a falta de discernimento, a falta de acordos em relação ao que eu quero, em relação ao que você quer. O combinado não sai caro. Então, uma orientação que eu dou a vocês é a seguinte: converse, exponha, fale, porque tem gente que pensa que nós temos que adivinhar, como se tivesse uma bolinha de cristal, o que vai dentro do seu pensamento. Isso não tem como acontecer. Como é que a gente vai adivinhar? Ah, mas eu pensei. Você pensou, mas não falou, querido. Tem que falar. Acostume-se a falar. Não é gritar, não é xingar, não é bater. Falando, conversando, a gente consegue mudar muitas coisas. Tá bom? Pensa nisso. Pensa que o ciúme é uma situação muito desagradável para quem quer que seja. E o ciúme, assim, demasiado, leva a muitas crises. Muitas crises começaram assim pequenininha, com ciúme miudinho, acabam com ciúme enorme, numa crise conjugal super, super, super grande, né? Uma crise familiar. Então vamos moderar, né? Você que está casado há muito tempo, você que acabou de casar, vamos moderar. Você que está namorando, vamos fazendo esses acordos, que o acordo é legal, ajuda bastante, tá bom? Curta o canal, compartilhe. Um beijo.